Pois é, estamos de volta então com o segundo bloco do programa Eclésia dessa noite. A gente está falando sobre liturgia e os detalhes, as curiosidades relacionadas à nossa sagrada liturgia. Antes da gente continuar a conversa, quero pedir para o Padre Guido lembrar aos nossos amigos telespectadores que ele vai fazer uma viagem, uma peregrinação a Roma e também a Terra Santa. Você é convidado do Padre Guido. Padre Guido, o senhor vai para onde? Vamos primeiro em Roma, no mês de outubro, participando ao vivo da beatificação do saudoso grande Papa Paulo VI, saindo de São Paulo no dia 17 de outubro, e logo em seguida visitaremos a Terra de Jesus, a Terra Santa. Olha, gente, é uma peregrinação de 10 dias, conto com a vossa participação. Vamos colocar na telinha. Está lá na telinha, o pessoal já está assistindo. Exato, vamos ligar logo para o S Travel, agência de São Paulo, para ter todas as informações. Serão 10 dias inesquecíveis que vamos passar juntos. Então tá aí o telefone no seu vídeo, para você que de repente pensar em fazer essa peregrinação. Padre Guido dirigindo essa peregrinação, deve ser legal, né, gente? Visitar Terra Santa, Roma, nessa importante data, lá em outubro. Fica aí a dica para você, o telefone, liga lá para o pessoal, tira todas as dúvidas, tá certo, gente? Bom, continuando a nossa conversa, a gente já falou bastante no primeiro bloco aqui, junto com o Padre Guido, sobre a liturgia e outras curiosidades. Nesse bloco, a gente recebe a presença também, está aqui do meu lado, ele é meu xará, chama Eric também. O Eric Marçal está aqui do meu lado. Boa noite, Eric. Boa noite, Eric. O Eric, ele é do blog, um blog conhecido, católico, chamado Direto da Sacristia, que é um blog que lida com esses assuntos que a gente está conversando aqui, sobre liturgia e tantos outros assuntos relacionados à Igreja Católica, você encontra no blog dele também. A gente já convidou o Eric Marçal para ajudar a gente a ilustrar a nossa conversa. Assunto de liturgia, o pessoal encontra no blog, né, Eric? Outros assuntos também, história da igreja, teologia, mas o tema forte que mais é comentado é a liturgia. Agora, se o sotaque do Padre Guido denuncia que ele é italiano, o seu gaúcho você não é, né? Não, nem mineiro. Sou natural da Paraíba, mas moro no Recife atualmente. Você é paraibano, mora no Recife e trabalha com esse blog lá da sua terra, trabalhando com esse Direto da Sacristia, que todo mundo pode visitar depois do programa. Direto da Sacristia, não é isso? Diretodasacristia.com e também na fanpage no Face, /Direto da Sacristia. Muito bem, a gente lembra daqui a pouco o endereço, mais uma vez, do Direto da Sacristia. Padre Guido, o Eric Marçal vai ajudar a gente também a ilustrar, que daqui a pouquinho a gente vai mostrar algumas imagens, porque a gente pode falar de liturgia, também é fácil a gente lembrar dos paramentos que o sacerdote usa, né? São muitos os paramentos que o sacerdote usa, sempre tem um significado. Sim. De onde veio esse costume, Padre Guido? Olha, abrindo a Bíblia já nas primeiras páginas, nós notamos que quando o homem se relacionava com Deus, usava paramentos diferentes, inclusive paramentos chamados sagrados, não comuns, porque, em primeiro lugar, estamos diante do nosso Deus. E este Deus merece exatamente, né, até um comportamento até externo bem diferenciado. Os paramentos têm também uma riqueza de significado. E até hoje, mesmo mudando os tempos, nós notamos que o sacerdote, por exemplo, na hora de celebrar uma missa ou qualquer rito, usa estes paramentos com cores diferentes, conforme, depois vamos explicar melhor, as várias épocas do ano e conforme a várias intenções também. Agora, o paramento sagrado é reservado única e exclusivamente para os ritos religiosos. O sacerdote não pode ir na cidade usando os paramentos da Santa Missa. Quando veste e depois tira os paramentos, são conservados na sacristia. Até mesmo a palavra sacristia, né, Érica? Do blog do Érica. Exato, né? Significa um lugar sagrado, porque na sacristia ficam guardados os paramentos, como também todos os objetos que são usados na liturgia. Ô, Eric, no momento que o padre está celebrando, no momento que ele celebra a missa, ele está celebrando na pessoa de Jesus Cristo. Os paramentos também, sendo Jesus Cristo rei, tem a ver também com a realeza de Cristo? Sim, Eric. Atrás de cada paramento tem uma importância, já pelo significado dele, complementando o que o padre Guido falou. Até o século III, a igreja usava as roupas comuns. Era roupa, hoje a gente vê a casula, a estola, era roupa comum, a túnica era roupa comum. Só que depois, quando a sociedade deixou de usar aquelas vestimentas, a igreja conservou. Então, a igreja começou a dar um sentido teológico e litúrgico atrás de cada paramento. Então,
cada um tem seu significado e é exposto principalmente também pela oração que o padre reza antes de se vestir com cada paramento. A igreja, uma coisa um pouco que está voltando agora em desuso antes, é que antes de cada paramento ser vestido, o padre reza uma oração. E eu acho que um paramento que expressa Inclusive, bem... a gente tem essa imagem, te interrompendo um minutinho, Eric. A imagem, então, de um cardeal, o cardeal Burke aí, sendo servido pelos seus acólitos. Justamente cada acólito ali traz um dos paramentos e acontece uma oração diante de cada paramento, não é isso? Sim, porque, Eric, tem a opção do bispo, o padre não, se paramentar ou na sacristia ou na igreja. Isso é um rito antigo. Então, quando o bispo chega na igreja e vai se paramentar no altar, para já começar a missa dali, os acólitos fazem uma fila com todos os paramentos que o bispo usa, desde do amito, desde as sandálias, aliás, que é um sapato diferenciado no rito antigo, até a mitra. Então, cada oração, o acólito vai colocando o paramento no bispo e o bispo vai rezando a oração correspondente. É uma riqueza impressionante. Uma tradição muito bonita. Exato. E lembro também que nas sacristias das igrejas antigas se encontram gravado em quadro nas paredes as orações todas em língua latina que os padres eram obrigados a rezar antes e também depois da celebração da Santa Missa. Entendeu? Isto é, não é que se olha pelo relógio, está na hora da missa, pronto, vamos começar. Não. A igreja, diante do sagrado, quer que o sacerdote se prepare dignamente. Então, essas orações que o Eric comentou, não é só para o bispo, né, Padre Guido? Não, para todos os sacerdotes, de rezar antes e também depois, como ação de graças pela celebração realizada da Santa Missa. Olha, são tantos aspectos que dá para a gente conversar, mas são tantos os detalhes que dá para a gente conversar sobre liturgia. A gente escolheu alguns detalhes da liturgia para comentar no programa de hoje. Certamente não daria tempo de comentar todos. Uma outra coisa que eu queria comentar com o senhor, Padre Guido, com você também, Eric Marçal, em relação a um instrumento que a gente sempre vê na mão do Papa ou do bispo, né? Do Papa é a férula, que na verdade é uma espécie de báculo, né? Que a gente vê também com o bispo. Qual é o sentido, Padre Guido, do báculo para o bispo e mesmo da férula para o Papa? Exato. O significado é o mesmo. O báculo é um sinal de um pastor, né? O pastor que cuida das suas ovelhas, um pastor que é responsável pela vida dos fiéis que Deus entrega aos seus cuidados, né, religiosos e espirituais. O báculo é usado pela autoridade máxima dentro de uma diocese, como também em alguns mosteiros, até no ramo feminino. O ramo feminino? Sim, até as madres abadesas têm este poder que a igreja concede, porque elas também são chefes, digamos assim, de uma comunidade. Inclusive, olha só essa imagem aí, Padre Guido. Essa aí é a Madre Abadesa Maria Benigna. Ela é da Ordem Cisterciense, lá de Campo Grande. Ela está aí com um báculo, né? A gente está acostumado a ver o bispo com essa imagem aí. O abade também pode usar, sendo ela abadesa. Como o senhor disse, também tem ali um trabalho de governança, né? Exato. E ninguém se escandalize com esta imagem, né? Gente, é um sinal de um pastoreio, de uma responsabilidade direta para a comunidade. Inclusive, a Ordem Cisterciense, para quem não sabe, é uma das ordens mais rigorosas dentro da igreja, de uma vida de estrita clausura, seja para homens como também para mulheres, né? E uma vida de total contemplação para Deus. Portanto, é uma vida que requer também uma doação, é uma vocação específica. E temos um mandato muito interessante, Eric. Não digo por incrível que pareça, no mundo que hoje vive muito agitado, os mosteiros para este tipo de vida contemplativa estão de casas cheias. É verdade, que bonito. Muitas isso, né? vocações. Ô, Eric, e o báculo do Papa, vamos dizer assim, a gente viu agora há pouco, a gente vai voltar a imagem na sequência, ele tem uma cruz.
Essa que é a férula? Eric, porque... Está lá o Papa Francisco usando a dele. Sim, o báculo do bispo, o báculo pastoral, como o próprio nome diz, remete a essa função de governo que o bispo tem na sua diocese. Certo. O bispo não pode, o arcebispo de Campinas não pode interferir na arquidiocese Vizinho. de São Paulo e outra diocese. Então, o Papa dá um governo limitado a ele. Então, isso é expressado pela encurvatura que o báculo tem. Ele está submisso, e está prestando obediência a outro bispo, que no caso é o Papa. O Papa é um bispo, o bispo de Roma, mas não é um bispo qualquer, não é um bispo igual aos outros. Ele é o bispo que governa a igreja, como Cristo disse. Então, para exemplificar isso, o báculo do Papa já não tem a curvatura, ele é encimado por uma cruz. E a tradição da igreja mudada agora no século passado, com Paulo VI, mudou um pouco. O báculo do Papa não tinha um crucificado. Até então, era uma cruz grega, ou seja, de 4 lados iguais, e não tinha crucificado. Paulo VI, quando fez a reforma litúrgica, ele ganhou de presente de um artista italiano uma férula, um báculo papal, que tem o Cristo crucificado, que ficou mais destacado como Então, vamos mostrar de novo. Essa férula que o Papa Francisco está usando é justamente isso que você está dizendo. Tem ali o crucificado, que é essa aí, né? Está lá ó, a férula do Papa com o crucificado. Sim. O Papa Francisco, quando começou o seu pontificado, ele iniciou com a férula de Bento XVI, uma férula dourada que ele tinha feito. Que vai passar na sequência. A férula de Bento XVI, nós temos a imagem aí também na sequência. Está aí, ó. Aí depois, poucos dias depois, no mês de abril do ano passado, o Papa foi tomar posse da Basílica de São Paulo, fora dos muros, e impressionou todo mundo porque ele voltou a usar... Resgatou a férula de Paulo VI. Que ficou mais conhecida com João Paulo II. Bento XVI ainda usou um tempo, mas depois ele quis a férula de Pio IX, que era uma férula do século XIX, mas depois ele mesmo fez uma férula com o gosto dele. Então o Papa agora está alternando entre a férula de Paulo VI e a férula de Bento XVI, mas vez ou outra ele ganha uma férula e usa momentaneamente... Numa determinada celebração. Depois volta às duas outras férulas. Complementando o que Eric está falando, lembro um pormenor. Sim. O Papa Paulo VI era cardeal de Milão, na minha terra. Sim. E o povo de Milão, quando o Papa foi eleito, quis doar a tiara. Certo? A tiara papal, que também está em desuso, né? Exato. E o Papa não aceitou e transformou as ofertas que vieram para a tiara num almoço para todos os presos da Itália. Olha só. E adiante deste gesto de amor, de caridade para os presos, um artista de Milão doou depois a férula. Que bacana. Sim. Bom, então a gente falou sobre o báculo, sobre a férula. Vamos dizer assim, um outro paramento que também a gente não ouve muito falar, que muita gente pensa que está em desuso, que só era usado no rito antigo, né, nesse rito que a gente falou há pouco, o rito de Pio V, mas que ainda pode ser usado, apesar de ser facultativo o seu uso, é a chamada capa magna. Né? A gente tem uma imagem na sequência aí dessa capa, que está lá, olha só que bonita essa capa desse bispo usando. Qual é o sentido dessa capa magna, Eric? Eric, eu uso um artigo, uma expressão do blog muito conhecido também, Salva a Liturgia, que ele defendendo... Olha, o saudoso João Paulo II usando essa capa magna. Cardeal de Cracóvia. Então, não é uma coisa tão obsoleta, porque o cerimonial dos bispos do rito antigo prescreve isso para o bispo usar dentro de sua diocese, nas grandes celebrações litúrgicas, mas também o rito novo. Porque há pessoas que pensam que a liturgia só é usando um termo não tão específico, só pano, só aparência, mas tem um significado. O Salva a Liturgia publicou um artigo falando que a capa magna expressa a realeza de Cristo. Então, nem a liturgia é qualquer coisa. Então, é o nosso diálogo com Deus, o diálogo por excelência, a liturgia na missa. E também a capa magna, quando o bispo está usando numa celebração de Natal, de Páscoa, quer expressar essa realeza de Cristo na pessoa do bispo, que é a pessoa mais importante na diocese. O padre é Cristo na celebração, mas o bispo é a perfeita imagem de Jesus Cristo na nossa diocese. Então, a capa magna reveste o dia com uma solenidade e também mostra que aquela pessoa que o Papa escolheu, que Cristo escolheu para estar guiando a diocese, se reveste a realeza de Cristo. Cristo, como a liturgia diz, a primeira vez veio em forma humana, veio em forma humilde, mas a próxima vez, a segunda vinda dele, na parousia, será a forma realeza. Então, tudo que a gente puder dar para ele, para
dignificar o culto é mínimo diante da realeza de Cristo, diante de sua dignidade. Bonito, bonito isso. Eric, é muito importante isso que você está afirmando, né? Ao mesmo tempo, lembramos que hoje o uso da capa magna praticamente é um pouquinho restrito, muito restrito, né? Porque a igreja está partindo mais para a sobriedade até nos paramentos. Veja até o nosso Santo Padre, o Papa, a partir dos sapatos, da cruz que ele usa, da roupa que ele usa todos os dias. Inclusive até dentro das congregações, especialmente femininas, a igreja inclusive reduziu até a roupa abundante demais até no corpo das mulheres, até isso. Se nós olharmos a fotografia de determinadas congregações femininas, especialmente essa tinha aquelas damas da caridade com aquele tipo de chapéu desse tamanho, desculpem, né? Hoje, graças a Deus, foi tudo reduzido. A igreja está partindo mais para este aspecto, até da sobriedade nos paramentos. Porém, é legal a gente saber que, apesar disso tudo, ela existe, pode ser usado, mas é facultativo, né? Não é uma obrigação e também não é em qualquer ocasião, né? Ocasião solene, é um uso restrito mesmo. Agora, Padre Guido, a gente queria continuar essa parte aqui do nosso bate-papo, falando sobre algumas coisas práticas mesmo que podem acontecer na missa. Queria a opinião do senhor e também os comentários aqui do Eric e Marçal. Por exemplo, se um sacerdote está celebrando a missa e por alguma razão ele passa mal, ou de repente ele pode até morrer, né? Sofrido ali, sei lá, sofre um ataque do coração, de repente acaba até vendo a falecer ali antes de terminar de celebrar a missa. O que tem que fazer? O diretório litúrgico, a respeito deste caso, que pode acontecer, diz que um outro padre deveria continuar a celebração da missa a partir do momento que o padre passou mal. Portanto, né, a missa deve ser realizada até o término, né, da sua parte litúrgica. Esta que seria a regra da igreja, é esta aqui. Porque são coisas práticas que podem acontecer em qualquer lugar, né, Eric e Marçal? De repente, o padre está celebrando, cai um bichinho ali, um inseto ali sobre o vinho já consagrado. Tem que tomar todo cuidado, né? Infelizmente, o novo missal não trouxe essas coisas que podem acontecer e acontecem. Como você falou, um inseto cair, a hóstia cair no chão, o padre também ocorreu um mal súbito a ele, ou também até já aconteceu, sei lá, no Recife, de casos de assassinato, ou dentro da igreja, que um delinquente entra, ou que um assassinato próximo à igreja e tem que interromper a missa. Então, infelizmente, como eu dizia, o missal novo não traz isso, o missal que a gente usa nas paróquias usualmente. Então, tem que recorrer ao missal de João 23, de 50 anos atrás. Então, ele diz que, por exemplo, se interromper a missa entre uma consagração e outra, entre a consagração do pão e a consagração do vinho, continua. Se houver outro padre disponível, continua a missa daquele ponto que parou. Certo. Se não, se for antes da consagração do pão, tem que fazer a missa toda. Se cair começa a missa novamente. Se cair um inseto no vinho, como o padre Guido nos falou, se cair um inseto no vinho, se o padre não tiver repugnância em tomar o vinho, que é o indicado, ele tem que colocar um tecido e queimar e jogar as cinzas numa planta. Se cair o vinho, o missal é tão detalhista que diz que tem que raspar um pouco o vinho para não correr o risco o piso ter absorvido um pouco. De ficar alguma coisa perdida. Se cair partícula. Então, isso demonstra a reverência que a gente tem que ter com o sacramento, porque não só é apanhar a hóstia, não. Lá fica um fragmento, nós sabemos como a hóstia se fragmenta muito, o vinho também. Então tá uma série de determinações, de itens, sim, que eu fiz um artigo sobre isso, que fala de vários acidentes que podem acontecer na missa e a resolução deles. O padre Guido, por exemplo, que tem mais de 40 anos de sacerdócio, já aconteceu de acontecer um acidente, caiu um insetozinho ali enquanto o senhor está celebrando? Sim, acontece. E o que o senhor fez? Eu tomei. Pois é, porque é o preciosíssimo sangue naquele momento, né, padre Guido? Não acontece nenhum problema, eu acabei tomando, né? Agora, a igreja quer exatamente um maior respeito, porque se trata de manusear o corpo e o sangue de Cristo. Inclusive, Eric está lembrado que, digamos, antigamente, até poucos anos atrás, quando uma hóstia sagrada caiu no chão, se lavava o chão, né? Por respeito, para que não ficasse nenhum fragmento.
O Missal Antigo, inclusive, traz uma coisa que pode acontecer, não acontece aqui no Brasil, felizmente, mas, por exemplo, no norte no extremo norte da Europa, se o vinho congelar, o que é que o padre vai fazer? Então, o Missal pensou em várias ocorrências, ou que tem acontecido, ou que poderiam acontecer, diz que o padre tem que aquecer um pano e colocar em volta, para descongelar o vinho consagrado e beber. E termina as indicações, dizem que o padre e a igreja tem que usar o bom senso. Então, tendo aquele caminho de resoluções, você vai pensar no que é mais próprio, mais digno para fazer, para resolver aquele acidente que acontece na missa. Olha, esse tipo de programa que a gente está fazendo aqui hoje, discutindo detalhes práticos da Santa Missa, a gente certamente volta a esse assunto em outra oportunidade, porque são muitos detalhes, como eu disse agora há pouco. O Eric Marçal vai fazer uma rápida participação aqui conosco, gente. Lembrando que ele vai deixar o endereço do blog aqui daqui a pouquinho, antes dele terminar esse bloco. Mas, lembrando que no programa Point 21 Oficina amanhã, aqui da Rede Século XXI, o Eric Marçal também estará presente, você vai poder conhecer um pouco mais da história dele. Ele fez conosco uma rápida participação, ajudando a gente a ilustrar alguns pontos aqui, mas eu já agradeço a sua participação, Eric. Lembra pra gente, então, o endereço do seu blog? O blog começou com o www.heretasacristia.com. Lá eu deixo com uns artigos mais pontuais, uns artigos mais longos, mas o contato maior que eu tenho com os leitores e com quem me ajuda também na fanpage no Facebook. Direto à Sacristia. Basta procurar no Facebook Direto da Sacristia. Sai lá. Vai achar a sua comunidade, curte lá que vale a pena. E acompanhando... Esses assuntos que a gente está comentando aqui no programa Eclésia, certamente vão achar boas informações lá. Graças a Deus. Padre Guido, no próximo bloco, daqui a pouco a gente vai para o intervalo, eu queria que o senhor respondesse na volta, o que aconteceu com o fundador da sua ordem, numa ocasião onde uma pessoa que recebeu a comunhão, passou mal e vomitou o corpo de Cristo na frente dele. O Padre Guido vai contar esse episódio logo depois do intervalo, que a gente vai agora para o intervalo e volta já, não sai daí, tá certo? A gente volta já. Obrigado.